Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre as relações de cuidado. Na continuidade deste módulo sobre relações de cuidado da nossa matéria de psicologia familiar. Hoje é o dia que nós vamos pensar como as relações de cuidado recebem a atenção da psicanálise, como que a psicanálise compreende as relações de cuidado, quais são as contribuições da perspectiva psicanalítica para a gente pensar sobre as relações de cuidado. Existe um consenso. As mais diversas áreas, quando vão falar sobre o cuidado, falam como o cuidado é indispensável na vida humana. Sem cuidado, nós não sobrevivemos fisicamente, né? Não há sobrevivência. Quando um neném humano nasce, quando um serzinho humano nasce, é despreparado para existir de forma independente. É necessário se alimentar, mas não pode se alimentar sozinho. É necessário se abrigar, mas não pode se abrigar sozinho. É necessário a questão da higiene e da saúde, mas não é capaz de realizar tarefas de higiene e de saúde sozinho. Então, todas as tarefas que garantem a sobrevivência física são tarefas exercidas por outro humano, um humano adulto. E nós sabemos como na nossa cultura é muito comum que essa figura de cuidado, essa figura primária, né, a primeira figura de cuidado e a principal figura de cuidado, em grande parte das vezes, é a mãe. Então, muitas vezes, quando nós nos referimos aos cuidados maternos, estamos nos referindo a este lugar que as mães ocupam de cuidado primário, que é indispensável para a sobrevivência física. E não é algo que é feito uma vez, né? É algo que é feito continuamente, todos os dias, muito tempo a cada dia. Tem um investimento muito grande de tempo, um investimento muito grande de esforços, grande e contínuo de tempo e de esforços, e um investimento afetivo. A psicanálise, ela olha bastante para esse investimento afetivo da relação de cuidado, que para haver cuidado é preciso haver esse investimento de afeto, essa ligação afetiva, esse é investimento a palavra mesmo, né? Direcionado, investido afeto naquela vida. E a psicanálise vai olhar bastante para esse investimento afetivo e falar como, além de ser indispensável para a sobrevivência física, o cuidado também é indispensável para a sobrevivência psíquica. Para a sobrevivência psíquica e para a própria constituição de uma experiência psíquica, de uma experiência subjetiva. Se nós somos seres não só físicos e seres psíquicos com uma vida psíquica, isso tem a ver com as nossas relações de cuidado. Então, vamos ver, então, sobre as relações de cuidado da perspectiva da psicanálise. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Então, quando nós pensamos sobre as relações de cuidado, hoje nós vamos pensar como o cuidado tem uma função importantíssima, tem uma função fundamental para poder nos tornar quem somos. Como alguém se torna quem é? Como que a nossa experiência psíquica se torna possível? Pois é, as relações de cuidado têm um lugar fundamental. Pensar sobre as relações de cuidado é pensar dessa importância. Então, considerando o que nós dissemos até aqui, a importância do cuidado é que é o cuidado que permite e que promove a nossa sobrevivência. Tanto a nossa sobrevivência física quanto a nossa sobrevivência psíquica.
é o cuidado que torna possível, que torna viável a nossa vida, a dimensão física da nossa vida e a dimensão da nossa vida psíquica. Então, o cuidado, ele é muito importante, não só importante, como fundamental. Lembrando que fundamental pode ser sinônimo de indispensável e fundamental também corresponde ao que nos funda, a base do que somos, ao que nos inaugura. Se a gente for pensar nesses cuidados que existem quando alguém nasce, na verdade, a dimensão do cuidado como fundamental, ela vem antes. Porque antes mesmo de nascermos, e muitas vezes antes mesmo da concepção acontecer, da gestação acontecer, do início da vida biológica acontecer, existe na imaginação, no pensamento, na expectativa daquela que se tornará mãe, daquele que se tornará pai, daqueles que se tornarão família, um lugar psíquico para a criança que virá, um lugar psíquico para a pessoa que chegará. É muito interessante a gente observar como é a escolha do nome na gestação e o quanto vai envolvendo conversa sobre, nossa, como que a gente gostaria que a criança fosse chamada, né? E essa nomeação, quando você pede para contar sobre a nomeação, não sei se vocês já pediram, já perguntaram para a família de vocês como que o nome de vocês foi escolhido, tem muito a ver com essa construção de um lugar. Existe um lugar imaginário, um lugar de quais são as expectativas, do que a gente espera, do que a gente deseja para essa criança que virá, como que ela é sonhada. E mesmo antes da criança existir como corpinho, mesmo antes da criança existir externamente, ela existe nesse lugar da imaginação. Nomear não é só, né, esse processo de o que a gente vai escrever na certidão de nascimento, não é um processo documental. Nomear é um processo de singularização, de personalização, de atribuir àquela pessoa, com a linguagem, um lugar único. Atribuir àquela pessoa, com a linguagem, um lugar que está sendo construído ali, né, nas relações familiares. Então, quando é pensado como nós vamos chamar a criança, que nome que ela receberá, ali já tem um processo de cuidado, que exemplifica como o cuidado, ele não é só externo. O cuidado, ele tem muito a ver com como a pessoa cuidada existe e a pessoa cuidada tem um lugar significativo para quem cuida. Um lugar significativo que é anterior às tarefas de cuidado, é anterior às práticas de cuidado. Porque vocês podem perceber, quando alguém está cuidando de um bebê, não se trata apenas de dar comida na boca, de dar banho, de trocar a fralda, de colocar para dormir. Existe uma relação com o cuidado físico e existe uma relação ali de linguagem, de comunicação, como se tivesse, além do banho com a água, tem o banho com a linguagem, além do embalar com o sono, tem o embalar com a voz, embalar contando história, embalar cantando música. O quanto o bebê humano ele é recebido também com esse lugar na linguagem, com como a gente se dirige a ele. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas vai conversar com a criança e fica um tempão conversando, ou até mesmo conversar com a barriga na gestação e conversa, mas a criança não entende. Ela pode não entender ainda cognitivamente o conteúdo da linguagem, o conteúdo verbal da linguagem, mas entende o tom de voz, entende a vibração do som, entende que de alguma forma ao falar com ela, fala para ela, se direciona, se endereça. Existe um endereçamento aí. E quando a gente fala,
quando a gente dirige palavras, a gente está dirigindo também um cuidado e estabelecendo um lugar de comunicação. Então, a parte da linguagem faz parte também do cuidado. A gente conversando com a criança, existe uma função que a gente chama na psicanálise de suposto sujeito, né? Que conversando com a criança e pensando o que é que a criança está pensando, então ela chora. Ah, você tá chorando de fome? É fome? Você tá chorando de... Ah, eu tô com sono. A gente vai falando como se a gente estivesse adivinhando, como se a gente estivesse ali no pensamento dela sobre o que ela sente, sobre antes mesmo dela conseguir pensar em palavras. Então, é como se para se tornar sujeito, para ter uma experiência subjetiva é a experiência de ser sujeito, esse movimento da linguagem, de ir se dirigindo à criança, vai fundando um lugar. Antes mesmo de ser sujeito, a criança, ela tem um lugar de sujeito na nossa comunicação com ela, quando a gente vai dizendo, é isso que você está sentindo, é aí que está doendo, é disso que você precisa. A gente coloca em palavras antes mesmo da criança ter condições de entender o que é uma palavra. Então, antes de ser sujeito, a criança é colocada como sujeito na nossa comunicação, e é isso o que cria condições para a formação subjetiva. Percebem como o cuidado tem uma função base, uma função anterior, uma função fundante, que torna a vida subjetiva, a vida psíquica possível? Então, pensando nessa questão da sobrevivência psíquica, como é que uma experiência psíquica vai ter início, como que o psiquismo emerge, né? Existe na nossa experiência direta, pensem numa experiência direta de um bebezinho, quantos sons, quantas luzes, quantas percepções visuais, percepções sonoras, percepções olfativas, percepções táteis, né? Como que é para a criança esse contato com o mundo que ela ainda não tem como organizar. Ela ainda não tem como ligar essas percepções. A luz chega e como receber essa luz? O som chega, não tem como organizar. Então, o psiquismo, ele tem essa função primeira, que diante dos excessos do que é recebido, do que invade as percepções, alguma possibilidade de organização, alguma possibilidade de continuidade, alguma possibilidade de sentido. Diante de tudo isso que é sentido, alguma possibilidade de sentido. É isso que a gente chama de sobrevivência psíquica. E aos poucos, né, esse psiquismo vai sendo fundado com essa pessoa significativa externa, que tem esse papel de cuidado, que tem esse papel afetivo, vai sendo internalizado. E esse é um processo bastante demorado, mas, na verdade, a questão do cuidado inaugura, porque é como se quem cuida e o bebê fossem um só. Um só. A criança tem fome e vem o seio. A criança tem sono e vem o colo. A criança tem frio e vem a cobertinha. É como se fosse uma experiência de existir ali, de existir em continuidade, de existir fusionalmente. Aos poucos vai haver uma diferenciação, mas nessa diferenciação não fica só a mãe para fora e o bebê para cá. Passa a haver uma presença internalizada da mãe, uma presença internalizada de quem ama, de quem cuida. Nós somos habitados por presenças internalizadas de pessoas que são significativas para nós ao longo de toda a vida. E no início da vida, da figura primária, das figuras primárias de afeto. E assim vai sendo construído um lugar psíquico. Se existe inicialmente essa fusão, um psicanalista inglês que chama
Donald Winnicott, ele chega a dizer assim: eu nunca vi um bebê. Vocês já viram um bebê? Não dá para ver um bebê, porque um bebê sozinho não existe. Sempre que a gente olha para o bebê, a gente percebe outra pessoa, geralmente a mãe, outra pessoa junto, cuidando, acompanhando, nutrindo, no colo, embalando, presente, mesmo que um pouco distante, observando. Então, a existência individual não existe no nosso início da vida, né? A dependência, ela é típica, a dependência, ela é intrínseca à experiência de existir e sobreviver. Então, vai se tornando uma vida psíquica à medida que vai tendo essa diferenciação. A pessoa significativa externa vai se tornando internalizada. Existe uma ideia, então, de que nós aprendemos a amar sendo amados. E a forma como... E o que eu estou chamando de amor não é o amor romântico, o amor do conto de fadas, o amor do felizes para sempre. É esse amor do investimento afetivo contínuo. É esse amor do investimento afetivo que requer tempo, que requer presença, que requer continuidade. Então, o que eu estou chamando de amor tem muito a ver com o cuidado. O que eu estou chamando de amor significa eu existo enquanto lugar psíquico para outra pessoa, que ao cuidar de mim se torna também um lugar psíquico em mim. Então, se antes mesmo de nascer eu existi como expectativa, como desejo, como espera, como uma imagem, né? E mais uma vez, eu não estou dizendo expectativa, nossa, como a criança foi planejada, foi sonhar, não, num sentido mesmo de investimento afetivo, um lugar afetivo. Antes mesmo de nascer, nós temos um lugar afetivo, um lugar psíquico na vida de quem nos cuida, antes mesmo. E aí, à medida em que eu nasço e vou me tornando um sujeito e vai tendo a formação da minha subjetividade, passa a haver um lugar psíquico em mim também, e isso funda, inaugura a minha vida psíquica. Então, falar de relações de cuidado é falar como quem nos cuida passa a existir em nós como um lugar psíquico. Quem nos cuida, a pessoa externa, passa a ser uma presença internalizada. E é aí que a psicanálise ela é bastante conhecida quando ela fala da função dessas relações primárias de afeto, primárias no sentido de primeiras e primárias no sentido de fundamentais, como ela vai ter uma forte influência. A relação de alguém no início da vida com quem cuida vai ter uma grande influência como uma referência de outras relações, como uma referência de outras relações com pessoas amadas, de outras relações com pessoas significativas, mas também entre essas outras relações, a relação da pessoa consigo mesma. A forma como eu fui olhada influencia em como eu me olho. A forma como eu fui cuidada influencia em como eu me cuido. A forma como eu fui avaliada influencia em como eu me avalio. A forma como eu fui cobrada influencia em como eu me cobro. A forma como eu fui incentivada influencia em como eu me incentivo. A forma como eu fui sonhada influencia em como eu me sonho. E aí, pensando nisso, gente, é muito importante a gente destacar influencia. Porque ninguém está dizendo que determina, até porque essa influência, essa construção da referência, não vem diretamente da pessoa significativa externa e de mim mesma, do meu self. Quando eu falo self, eu estou dizendo de mim mesma como passivo, que a presença externa vai lá e determina. Não, vocês percebem que há um processo em que da presença externa há um movimento de internalização, em que o que eu percebo, o que eu me relaciono, o que é afetivamente significativo para mim se internaliza dessa pessoa externa,
E é a partir da pessoa amada, da pessoa que cuida, da pessoa significativa como internalizada, que se estabelece esse lugar psíquico que será tão importante. Então, está longe de ser, né, aquela famosa frase, ai, para psicanálise é tudo culpa da mãe. Está longe de ser isso. É um processo complexo em que nessas relações contínuas, constantes, com muito investimento de tempo, com muito investimento de dedicação, com muito investimento afetivo, aos poucos e de forma complexa vai se instaurando um lugar psíquico em que, na relação com a pessoa que cuida, há uma internalização e se funda um lugar psíquico em que a pessoa exterior se torna também um objeto internalizado, né? Um objeto interno, um objeto psíquico. Quando a gente diz objeto, não é objeto no sentido de coisa, né? Quando a gente diz objeto, é como na gramática, sujeito de amor, objeto de amor. Sujeito de cuidado, quem exerce, objeto de cuidado, quem é cuidado. Sujeito da ação, quem age, objeto da ação, quem sofre, quem recebe a ação. Então, é nesse sentido que a gente usa esse termo de objeto interno. E falar das relações de cuidado é falar como, ao longo das relações de cuidado, nós passamos a ser habitados por objetos internos que são internalizações da pessoa externa significativa que nos cuida. Pensar as relações de cuidado, então, é pensar como existe uma continuidade. Continuidade. Ao mesmo tempo que tem uma continuidade nessas tarefas visíveis, observáveis, que garantem a sobrevivência física. Então, alimentar é uma tarefa contínua. Você alimenta de manhã, logo tem fome de novo, alimenta no meio da manhã, logo tem fome de novo, alimenta no almoço, logo tem... É uma tarefa contínua, né? O banho é uma tarefa contínua, trocar a fraldinha é uma tarefa contínua, colocar para dormir é uma tarefa contínua. Acalmar quando chora é uma tarefa contínua. Vocês percebem que há uma continuidade nas atividades de cuidado? Sem essa continuidade, o cuidado não se exerce. Mas isso vai estabelecendo também um senso de continuidade psíquica, que é fundamental para a formação desse self. Um senso de continuidade psíquica. Nós nos tornamos quem somos a partir de uma ligação, a partir de um senso de continuidade que vai fundando essa relação consigo mesma, que vai sendo chamado de self. Falar de relações de cuidado, então, é falar de continuidade. E no início da vida, essa continuidade, essa experiência de continuidade pode se dar como algo funcional. Pode se dar, não necessariamente se dá. Quando, ao ter fome, alguém me alimenta, ao ter sono, alguém me embala para dormir, ao ter frio, alguém me agasalha, ao chorar, alguém... Existe ali uma dificuldade, uma impossibilidade de diferenciar até onde eu vou, até onde a outra pessoa começa. Quem sou eu, quem é a outra pessoa? Existe nessa continuidade uma experiência de fusão, uma experiência de ser um só. Até porque nada na criança ela satisfaz sozinha, nada na criança ela alcança sozinha. Então existe uma fusão entre quem é cuidado e quem cuida. Dessa experiência fusional que é tão necessária num estado do início da vida, de dependência absoluta, vai havendo progressivamente uma diferenciação, em que além da criança e da mãe, ou de quem exerce esse papel de funcionária de ação, houve uma diferenciação em que, além da criança e da mãe, ou de quem exerce esse papel materno de função primária de afeto, outras pessoas vão se inserindo e, de alguma forma, tendo um corte, tendo um rompimento nessa fusão. Por isso, no acompanhamento de pessoas que têm essa relação de cuidado, de mãe-bebê e outras relações de cuidado, outras relações intensivamente afetivas, um passo a ser dado é que quem cuida deixe de ver a pessoa cuidada, não veja a pessoa cuidada como uma extensão de si.
Nos primeiros meses da vida, isso é quase inevitável. Mas para que o desenvolvimento aconteça, né, no início da vida, o envolvimento é tão grande que é como se houvesse uma fusão. Para que o desenvolvimento aconteça, é importante que quem é cuidado não seja visto como uma extensão de si. Então, também é tarefa do cuidado a diferenciação. Então, enquanto a gente está falando lá dessa continuidade do cuidado que vai estabelecendo uma relação funcional que é tão importante para o cuidado, essa diferenciação também faz parte de cuidar. Cuidar também é diferenciar. Sendo cuidar também diferenciar, faz parte do cuidado reconhecer a pessoa cuidada como outra pessoa. Nós estamos partindo principalmente do exemplo de um bebezinho pequenininho, mas isso pode se estender para todas as relações de cuidado. Existe uma continuidade das atividades de cuidado que podem levar a pessoa que cuida a ver a outra pessoa cuidada como uma extensão de si. Mas faz parte, é importante e é necessário na relação de cuidado que a pessoa cuidada seja vista como outra pessoa, a outridão do outro, né? Uma outra pessoa. E isso nós, no olhar psicológico, acompanhamento psicológico pode contribuir. A outra pessoa depende muito de mim, da minha continuidade de atividades de cuidado, mas não é uma extensão de mim. A pessoa cuidada é uma outra pessoa. Acontece também, né, pensando mais uma vez, principalmente lá no início da vida, quando vai ser cuidado, é um serzinho bem pequenininho, que antes mesmo de existir, eu idealizava. Eu idealizava como seria essa chegada, eu idealizava como seria me tornar mãe, me tornar pai, eu idealizava como seria na minha... Isso não tem nada de errado. Como a gente viu, haver um lugar imaginário antes, em que a criança é pensada, em que a criança é esperada, é uma preparação. A criança existe primeiro enquanto lugar psíquico, para depois existir externamente. A questão é que nunca o que é imaginado vai corresponder à realidade. Nunca o que é imaginado vai corresponder ao que acontece. Então, ao mesmo tempo que essas expectativas e desejos são assim, ó, o motor, impulsiona, motiva o investimento afetivo. O investimento afetivo que é de extrema importância no início da vida. Então, não tem nada de errado em idealizar, não tem nada de errado em ter expectativa, faz parte dessa experiência de construção de um lugar psíquico, mas existem, não tem como, existe diferença entre a experiência imaginada e a experiência vivida. E nisso, o acompanhamento psicológico das relações de cuidado pode ajudar também. Como, né, não ver essa frustração de que o que acontece não é como imaginei, a frustração em relação a quem eu cuido e a frustração em relação a mim, como capaz de cuidar. Eu nunca vou ser tão boa, tão preparada, tão suficiente, tão amorosa quanto eu idealizo. Essa distância, poder ver como parte da experiência vivida. Também não tem nada de errado nessa distância. Essa distância refere-se ao que estamos vivendo, é real. E o amor, ele não vai vir assim, como uma essência, naturalmente. É uma construção que envolve, sim, esses distanciamentos, envolve, sim, o que eu imagino não corresponder ao concreto. Também essa distância, essa diferença entre o idealizado e o que acontece tem a ver com o fato da pessoa amada ser uma outra pessoa. Faz parte do cuidado, então, esse reconhecimento da outra pessoa como uma outra pessoa. Isso também vai ajudar nessa questão da distância entre o que é idealizado e o que acontece. Quando a gente está falando de cuidado, então, nós estamos falando de alimentação, abrigo, saúde, higiene, mas nós estamos falando também da educação, de como vão sendo transmitidos aprendizados sobre as mais diferentes atividades, sobre as mais diferentes informações, sobre
como é o mundo, como é viver no mundo, a educação, o aprendizado da linguagem. E nós estamos falando também dessa dimensão do brincar, do prazer, do distrair, do divertir, também é cuidado. Né? A criança é brincando que ela vai conhecendo o mundo, e é brincando que ela vai se vendo como alguém que vive nesse mundo, que participa desse mundo, que constrói. As histórias que a gente conta, as músicas que a gente canta, as encenações que a gente faz, tudo isso também faz parte do cuidado. Pensando como no cuidado existe um lugar psíquico para quem cuida, que antecipa esse investimento afetivo, que viabiliza esse investimento afetivo, e cuidar é também tornar viável a construção de uma vida psíquica, a instauração de um lugar psíquico em quem é cuidado. E nada como a arte, nada como as brincadeiras, nada como as histórias para enriquecer essa vida psíquica. Existe ali um lugar e esse lugar vai ficar bem colorido, bem florido, bem movimentado, bem vivo, quando a gente vê também como tarefa de cuidado o brincar, o contar histórias, o cantar, esse banho de linguagem. É uma recomendação, inclusive, quando Donald Winnicott, o psicanalista inglês que eu falei para vocês, e também o John Bowlby, no contexto da Segunda Guerra, na Inglaterra, né, as crianças, muitas delas precisaram ser afastadas da família, ou infelizmente tiveram ambos os pais e outros familiares mortos, muitas foram abrigadas, muitas foram institucionalizadas. E a principal recomendação dos psicanalistas era, quando vocês, responsáveis pelo cuidado nessas instituições, cuidadoras dessa instituição, forem alimentar, conta uma história. Quando for dar banho, canta uma música. Quando for colocar para dormir, conta como está o seu dia. Porque para a criança, ela se nutre de alimento e também de linguagem. O conversar com o ter um lugar na comunicação é algo muito importante. Então, essa que é a ideia do nosso primeiro vídeo. A gente percebeu o cuidado como fundamental para a sobrevivência física e também para a sobrevivência psíquica, para tornar possível a experiência psíquica. Ok? Vamos continuar, então, na nossa aula, pensando sobre a importância do cuidado.